Bom dia. Vamos dar início ao curso de Contabilidade Básica dentro do Programa de Educação Fiscal promovido pela Secretaria da Receita Federal. Por que o curso de Contabilidade Básica dentro desse programa de Educação Fiscal? Existem vários tributos federais que usam a contabilidade como base de cálculo do imposto. Além disso, do ponto de vista gerencial, para as pequenas, médias e grandes empresas, a contabilidade é um instrumento de primeira grandeza, que permite a evolução das empresas e a geração de riquezas individuais e também para o país. As pessoas físicas imaginam que a contabilidade não lhes interessa. No entanto, quando nós fazemos a nossa declaração pessoa física todos os anos para apresentá-la à Receita Federal, nós estamos fazendo um resumo da nossa contabilidade anual. E, através da nossa declaração, a Receita Federal pode acompanhar a evolução patrimonial que nós tivemos durante o ano. E o patrimônio é o verdadeiro objeto da contabilidade. Vamos, então, inicialmente, entender o que vem a ser o patrimônio. Vamos olhar a imagem e vamos verificar o que é o patrimônio. Todos nós temos bens. O primeiro item componente do nosso patrimônio são os bens. Por mínimos que eles sejam, nossos objetos, nossas roupas, nossos móveis, nossos veículos, fazem parte do nosso patrimônio. Existem também alguns bens que são representados por papéis e que são chamados direitos. Por exemplo, o nosso dinheiro depositado no banco é um direito que nós temos sobre o banco e que podemos exercê-lo a qualquer momento através da emissão de um cheque. Então, bens e direitos compõem uma parte do nosso patrimônio. Mas não estaria completo o nosso patrimônio se nós não reconhecêssemos que nós também temos obrigações. Obrigações no sentido de dívidas que oneram o nosso patrimônio. Por exemplo, se nós temos um apartamento adquirido pelo sistema financeiro e do qual apenas parte foi quitada, nós podemos dizer, eu tenho um imóvel que vale R$100 mil, dos quais eu já paguei 20, mas que falta pagar ainda 80. Se nós não levássemos em conta nossas obrigações, nós teríamos incluído no nosso patrimônio apenas um apartamento de R$100 mil, omitindo que parte desse patrimônio, na verdade, ainda não é nosso. Esse conjunto de bens, direitos e obrigações é exatamente o patrimônio da pessoa física. Quem já fez a sua declaração de imposto de renda pessoa física sabe que nós informamos ano a ano os bens e direitos que nós tínhamos e os bens e direitos que nós temos agora, as obrigações que nós tínhamos no ano anterior, as obrigações que nós temos agora. E essa evolução patrimonial, o acréscimo patrimonial que veio através da renda, é exatamente o fato gerador do imposto de renda das pessoas físicas. Mas a contabilidade, ela existe à disposição das pessoas físicas, mas não obrigatoriamente para as pessoas físicas. A contabilidade é obrigatória para as pessoas jurídicas. Todas as sociedades são obrigadas a manter a sua contabilidade, não para fins fiscais, mas para fins comerciais. Vamos ver então o que seria o patrimônio da pessoa jurídica. Assim como as pessoas físicas, as empresas têm bens, mercadorias, máquinas, equipamentos, veículos. Têm direitos. Quando as empresas vendem a prazo, elas ficam com direitos a receber. Elas também fazem financiamentos, concedem financiamentos e, assim, os direitos das pessoas jurídicas são bastante amplos. Com certeza absoluta, as pessoas jurídicas têm obrigações com terceiros. Quando elas compram a prazo, elas devem aos seus fornecedores. Quando elas pedem um empréstimo bancário, quando elas atrasam os pagamentos aos seus empregados, aos impostos, elas ficam com obrigações de pagar. Além
dos bens, direitos e obrigações em comum com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas recebem investimento dos seus sócios, que recebem o nome de capital. E os sócios investem na empresa com a intenção de obter resultados. Então, os bens e direitos de um lado, as obrigações que a empresa assume, o investimento dos sócios e os resultados formam o patrimônio da pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa jurídica é o objeto do estudo que faremos a seguir. O patrimônio da pessoa jurídica, como nós já vimos, é composto então de bens, direitos, obrigações, investimento dos sócios, que é chamado de capital, e dos resultados. Vamos dar uma olhada nesse patrimônio. A contabilidade costuma dividir esse patrimônio e esquematizá-lo demonstrando em dois retângulos, o retângulo da esquerda e o retângulo da direita. No retângulo da esquerda, a contabilidade vai relacionar todos os bens e direitos da empresa. No retângulo da esquerda, ele vai ser subdividido em dois. Na parte superior, a contabilidade vai esquematizar o passivo da empresa. E na parte inferior, o patrimônio líquido. O que vem a ser esses três subconjuntos que formam o conjunto do patrimônio da empresa? Inicialmente, o que é chamado de ativo. Ativo é o conjunto formado por todos os bens e direitos de uma empresa. Então, revisando o conceito, ativo é o conjunto de todos os bens e direitos de uma empresa. O passivo, que é a parte superior do lado direito do patrimônio, ele contém todas as obrigações da empresa para com terceiros. Tudo o que ela deve fica relacionado nessa parte superior do retângulo direito. A parte inferior é exatamente aquela que contém os elementos típicos do patrimônio de uma pessoa jurídica. Ela contém o investimento dos sócios e os resultados obtidos pela empresa. Então, vamos revisar o conceito dos componentes do patrimônio. O ativo, que é o conjunto de bens e direitos. O passivo, que é o conjunto das obrigações. E o patrimônio líquido, o conjunto formado pelo investimento dos sócios e pelos resultados obtidos pela empresa. Se nós observarmos com atenção este formato, nós vamos observar o seguinte: nas obrigações, nós temos aqueles terceiros que forneceram recursos para a empresa. E como exemplo, vamos tomar os fornecedores. Quando uma empresa compra mercadorias para revender e as compra a prazo, ela contrai uma dívida com os fornecedores. Nesse momento, o fornecedor foi origem de recursos para a empresa. Da mesma forma, se a empresa fosse buscar recursos num banco para utilizá-los na sua operacionalidade, os financiadores teriam sido origens de recursos novos para a empresa. Então, nós podemos dizer que todas as obrigações da empresa são origens de recursos que ela busca com terceiros. Já no patrimônio líquido, nós temos origens também, mas origens vindas dos sócios ou das próprias atividades da empresa. Se não, vejamos, quando um sócio investe numa empresa, entregando seus recursos para formar o capital da empresa, naquele momento funciona como uma origem de recursos. E, ao longo do funcionamento de uma empresa, quando ela obtém os seus resultados, por exemplo, através da venda de um produto, ela compra um produto por um preço X e o revende por um preço pouco maior do que aquele X. Naquele momento, ela obteve o seu primeiro resultado, que é um lucro, e que foi uma origem de recursos novos.
Então, nós poderíamos resumir dizendo que todo o lado direito do balanço contém as origens de recursos. Por outro lado, o que faz a empresa com todos esses recursos que ela obtém? Ela aplica esses recursos em bens e direitos. Portanto, o lado esquerdo do patrimônio é formado pelas aplicações. Tudo que a empresa busca nas origens, ela aplica em bens e direitos. Então, existe uma igualdade entre as origens e aplicações. E, estendendo o conceito, existe uma igualdade entre o ativo e o somatório do passivo com o patrimônio líquido. Concluindo, o patrimônio da empresa é formado pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. Em seguida, voltaremos com a terceira parte da nossa aula de hoje. O patrimônio da pessoa jurídica, que nós já conhecemos, é o objeto da contabilidade. O patrimônio está em constante modificação, tanto qualitativa quanto quantitativa. E é a função da contabilidade acompanhar e controlar essas alterações. A demonstração do patrimônio a qualquer momento é feita dessa forma esquematizada nos dois retângulos, como nós mostramos. E como existe uma igualdade entre esses dois retângulos, essa demonstração se chama balanço patrimonial, como se fossem dois pratos de uma balança em permanente equilíbrio. Vamos observar o ativo do lado esquerdo, o passivo e o patrimônio líquido do lado direito. Existindo uma igualdade entre as origens e aplicações, existe uma igualdade entre os dois retângulos. E nós vamos denominar essa demonstração de balanço patrimonial. Esse gráfico nos permite chegar à equação fundamental da contabilidade, que é a igualdade existente entre o ativo e o somatório do passivo com o patrimônio líquido. Então, a qualquer tempo, esta equação matemática tem que ser verdadeira. O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Como é que a contabilidade vai acompanhar as alterações do patrimônio? Vamos fazer aqui o nascimento de uma empresa em que os sócios fizessem um investimento em dinheiro de R$900 mil. Como a contabilidade registraria isso? A empresa passou a ter um ativo, dinheiro no banco, R$900 mil. Ao mesmo tempo, no lado direito, nós vamos anotar no patrimônio líquido que a empresa tem agora um capital de 900. Neste momento, o total do ativo é igual ao total do patrimônio líquido. Num segundo momento, esta empresa usa parte do recurso que ela tem no banco para a aquisição de um veículo. Então, ela passa a ter no seu ativo dois tipos de bens: dinheiro no banco, 100 mil, e veículos, 800, que corresponde ao investimento dos sócios de 900. Continuamos com a igualdade verdadeira, um ativo de 900 e um patrimônio líquido de 900. Num terceiro momento, essa empresa usa recursos de terceiros. Ela compra móveis a prazo e surge a primeira dívida dela. Ela tem agora um título a pagar de R$120 mil. O ativo, nesse momento, subiu, passou a ser de R$1.020.000, assim como o lado direito do patrimônio. Houve, desta vez, não apenas uma mudança de qualidade, mas também uma mudança de quantidade no patrimônio. Em seguida, esta empresa faz uma nova operação. Ela busca um financiamento bancário de R$200 mil. Surge uma nova obrigação e, ao mesmo tempo, aumentam os recursos que ela tem no banco. Mas a igualdade do lado esquerdo e do lado direito permanece idêntica, 1.220.000 de cada lado.
uma nova operação da empresa, desta vez adquirindo material de escritório, parte à vista e parte a prazo. Surge uma pequena obrigação de R$25 mil e surge um novo ativo de R$50 mil. Vejam que também houve uma redução no valor do banco, mas a igualdade patrimonial permanece. Como nós observamos, a igualdade patrimonial é uma constante na contabilidade. A qualquer tempo, o ativo é igual ao somatório do passivo com o patrimônio líquido. Amanhã nós vamos ver as subdivisões do balanço patrimonial. Bom dia! Vamos iniciar as aulas de hoje analisando a demonstração de resultado do exercício. É a segunda demonstração financeira, obrigatória tanto para fins comerciais como para fins fiscais. Basicamente, a demonstração de resultado do exercício vai demonstrar todas as receitas deduzidas de todas as despesas da empresa e, enfim, apontando o resultado obtido por ela. Como a empresa terá vários tipos de receitas e vários tipos de despesas, a Lei das SA previu uma ordem rigorosa e bastante lógica para a apresentação desses resultados. Vejamos como vem a ser a demonstração na sua forma legal. Inicialmente, será demonstrada a receita bruta da empresa. Em seguida, deduções da receita bruta. Não se preocupem, porque mais para frente nós iremos analisar cada um desses itens. Diminuídas as deduções da receita bruta, nós encontraremos a receita líquida da empresa. A receita líquida vai ser afetada pelo custo das mercadorias vendidas. E, em seguida, nós vamos encontrar o primeiro resultado apontado pela DRE. É ainda um resultado grosseiro, que não levou em conta todas as receitas e todas as despesas, por isso ele é chamado ainda de resultado bruto. Em seguida, vamos demonstrar as demais despesas que afetaram a vida da empresa. E aí sim, nós chegaremos ao que é chamado resultado operacional. Ainda não chegamos ao resultado final da empresa, porque fora da sua operacionalidade a empresa pode exercer algumas atividades que vão gerar os resultados não operacionais, que terão que ser também demonstrados. Antes de se apurar o lucro final, nós vamos ter que demonstrar quem são os participantes dos lucros, que participam dos lucros antes até mesmo dos sócios da empresa. E, finalmente, os impostos que incidem sobre o lucro, que são impostos federais, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí sim, nós teremos o resultado líquido da empresa. Observem que várias vezes ao longo dessa demonstração surgiu a palavra resultado. Resultado é uma palavra genérica que poderia ser, no caso de um resultado positivo, lucro, e no caso do resultado negativo, prejuízo. Assim é que, na demonstração de resultados, se logo ao deduzir o custo das mercadorias da receita líquida nós encontrássemos prejuízo, ela demonstraria um prejuízo bruto. Se deduzidas as despesas nós tornássemos a encontrar prejuízo, nós teríamos um prejuízo operacional. Se os resultados não operacionais fossem positivos, nós teríamos um lucro não operacional, que poderia nos levar ao final da demonstração a um lucro líquido. Ou seja, sempre que aparecer a palavra resultado nessa demonstração, esse resultado poderá ser positivo ou negativo, lucro ou prejuízo. Em seguida, vamos detalhar os pedacinhos da demonstração de resultado. O primeiro conceito que nós precisamos aprender na DRE é o que vem a ser receita bruta. Receita bruta não se confunde com faturamento bruto. Faturamento é o que a empresa cobra por aquilo que ela entregou.
Mas o faturamento contém alguns tributos que não são propriedade da empresa. Por exemplo, a empresa muitas vezes cobra do seu cliente o IPI. E esse IPI, na verdade, é apenas responsabilidade dela, mas é uma receita da Receita Federal e não uma receita da empresa. Então, do faturamento bruto, nós temos que deduzir o IPI que tenha sido cobrado do cliente e também o ICMS substituição. Deduzidos esses dois tributos do faturamento bruto, é que vai aparecer a receita bruta, que é o primeiro item da DRE. Então, faturamento menos impostos incidentes sobre faturamento, nós encontraremos a receita bruta. Vocês viram que a receita bruta sofrerá deduções. Quais serão as deduções da receita bruta? Inicialmente, existem tributos também contidos na receita bruta da empresa e que têm que ser excluídos para que se encontre a receita líquida dela. O mais conhecido de todos eles é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que está contido no preço de todos os itens que circulam neste país. O ISS, que é um Imposto sobre Serviços, e duas contribuições federais, o PIS e a COFINS. Além das deduções de tributos, nós vamos ter que deduzir da receita bruta também as vendas canceladas. Evidentemente que nem tudo que é vendido fica com o cliente. Muitas vezes, por desatender os pedidos, as mercadorias são devolvidas. Então, essas notas fiscais emitidas são canceladas e têm que ser deduzidas da receita bruta. E, por último, também teremos que deduzir da receita bruta os descontos concedidos aos clientes. Descontos comerciais, ou seja, aqueles descontos incondicionais que constam da nota fiscal. Então, deduzidos esses itens, nós vamos encontrar a receita líquida. A receita líquida seria o segundo item da DRE. E da receita líquida, nós vamos deduzir o custo. Dependendo do ramo de atividade da empresa, nós poderemos estar falando do custo dos produtos vendidos, quando a empresa for uma empresa comercial ou industrial, ou o custo dos serviços prestados se a empresa for uma prestadora de serviço. Deduzido o custo, nós chegaremos ao resultado bruto. Como é que se apura o custo? Inicialmente, vamos tratar do custo de mercadorias. Uma empresa revendedora, ela adquire mercadorias e vai vendê-las. Qual é o valor que ela atribui às mercadorias que ela adquire? O valor da nota fiscal que ela adquiriu e ajustado por alguns itens. O primeiro item de ajuste no valor das mercadorias é o valor dos impostos recuperáveis. No nosso caso, nós temos vários impostos recuperáveis, como o ICMS, o PIS e a COFINS. E o IPI, em alguns casos. Temos que adicionar ao custo das mercadorias o valor dos fretes e seguros ou qualquer outro ônus suportado para ter a mercadoria dentro de casa. Isso nos dá o custo das compras líquidas. Nem tudo que é comprado durante um ano é vendido. Por isso, para achar o custo daquilo que é vendido, é necessário fazer um ajuste. E esse ajuste é feito da seguinte forma: soma-se o estoque inicial da empresa com as compras feitas no período e deduz-se aquilo que não foi vendido, ou seja, o estoque final, encontrando-se assim o valor do custo das mercadorias vendidas. Se nós estivéssemos falando de uma empresa industrial que vai produzir aquilo que ela vende, nós teríamos como custo a matéria-prima adquirida, somada à mão de obra que ela empregou para produzir e os gastos indiretos que ela precisou também para ter o produto pronto. E isso daria o custo da produção. Claro que ela também pode ter estoques iniciais
que serão somados ao custo da produção e deduzidos dos estoques finais. E isso nos dá o custo dos produtos vendidos. Ou seja, o resultado bruto nasce da dedução do custo em relação à receita líquida. Chegamos ao resultado bruto. Da receita líquida deduzido o custo que foi analisado, encontraremos o resultado bruto. No próximo bloco, vamos caminhar para encontrar o resultado operacional. Nós já encontramos o resultado bruto da empresa. Vamos ver agora quais são os outros itens que afetam o resultado e permitem encontrar o resultado operacional da empresa. Vejam, até agora, nós só levamos em conta uma receita, que é a receita principal da empresa, aquela que ela existe para oferir, a sua receita bruta. E, basicamente, também só levamos em conta uma despesa. Também tende a ser a despesa principal, que é o custo. Mas no exercício de suas atividades, a empresa terá também outras despesas e outras receitas operacionais. São tantas essas despesas operacionais que a Lei das SA a dividiu em 4 subgrupos. O primeiro desses grupos são as despesas com vendas. Claro que é um subgrupo que existirá nas empresas comerciais e industriais e que contém a remuneração dos vendedores, o desgaste dos veículos utilizados pelos vendedores, embalagens, frete sobre vendas, todas as despesas necessárias para que o produto chegue às mãos do consumidor. O segundo grupo das despesas operacionais são as despesas administrativas. Esse tende a ser um item grande, porque ele contém as folhas salariais e também todas as despesas necessárias para a administração, material de limpeza, material de escritório, bens de consumo utilizados, tudo que é necessário para que a empresa possa ser administrada. O terceiro grupo é o grupo das despesas financeiras. Dificilmente uma empresa consegue trabalhar sem ter que necessitar de financiamentos bancários. E essas despesas financeiras fazem parte da sua operacionalidade e são demonstradas destacadamente no resultado operacional. Além desses 3 grupos tão específicos, a lei permitiu um grupo mais genérico que contém outras. Então, seriam outras despesas operacionais que não se encaixaram em nenhum dos blocos anteriores. Nós podemos citar aí, por exemplo, alguns tributos que incidem, por exemplo, sobre o patrimônio, o IPTU, o IPVA, que são outras despesas operacionais. Além das despesas operacionais, ocorre que as empresas possam ter outras receitas operacionais, que não são necessariamente a sua receita principal. Imagine, por exemplo, que uma empresa comercial tenha uma sala desnecessária ao seu funcionamento e alugue essa sala. A receita oferida pelo aluguel não é uma receita principal da empresa, mas faz parte da sua operacionalidade. Então, esta soma algébrica das receitas e despesas operacionais com o resultado bruto nos permite encontrar o resultado operacional da empresa. Esse resultado traduz aquilo que a empresa conseguiu exercendo a sua atividade. Basicamente, esse é o resultado esperado da empresa. Mas pode acontecer que a empresa tenha também receitas e despesas não operacionais. Basicamente, as receitas e despesas não operacionais estão relacionadas à venda do ativo permanente. Ao estudar o balanço, nós vimos que o ativo permanente é aquele que a empresa não tem a intenção de vender. Mesmo não tendo a intenção de vender, ela não é proibida de vendê-los. Pode haver uma circunstância gerencial que determine a venda de um desses bens. E nesta venda, a empresa poderá ter lucro ou prejuízo. E isso vai configurar o resultado não operacional.
Se eu vender um bem do permanente com lucro, eu terei uma receita não operacional. Se eu vender um permanente com prejuízo, eu terei uma despesa não operacional. Então, o resultado operacional ajustado pelos itens não operacionais vai nos dar um outro subtotal da demonstração de resultados, que é o resultado antes da tributação federal. Estamos terminando a nossa aula de hoje e na nossa próxima aula nós vamos ver a incidência tributária federal sobre o resultado das empresas. Em nossa última aula, nós analisamos a formação do resultado de uma empresa através da confrontação entre suas receitas e despesas. E iniciamos o estudo da demonstração que, de forma organizada, relata como foi obtido o resultado de uma empresa. A partir da receita bruta, são feitas as adições das receitas e as exclusões das despesas. Nós vimos o ponto da demonstração de resultados em que se obtém o resultado operacional de uma empresa, que é aquele que advém da atividade típica que ela existe para exercer. Vamos hoje dar continuidade a esse estudo analisando o resultado não operacional. Vejam, apesar de que uma empresa adquire os ativos necessários ao seu funcionamento sem necessidade, sem a intenção de vendê-los, a qualquer momento ela pode resolver fazer isso. E na venda dos ativos permanentes, ela obterá um resultado positivo ou negativo. Quando esse resultado for positivo, ele será considerado uma receita não operacional. E se ele for negativo, será considerado uma despesa não operacional. Levados à demonstração de resultado logo após ao resultado operacional, como nós podemos ver, nós temos o resultado operacional acrescido das receitas não operacionais e diminuído das despesas não operacionais, que vai nos dar o resultado antes da tributação federal pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido. Esse resultado contábil é apenas o ponto de partida para o cálculo dos tributos, que nós veremos detalhadamente a seguir. Por enquanto, vamos ver como se caminha na demonstração de resultados para chegar finalmente ao lucro líquido. Então, do resultado antes dos tributos, nós vamos deduzir o imposto de renda, vamos deduzir a contribuição social sobre o lucro líquido e deduziremos também um item novo para vocês, que são as participações. Apenas após a soma algébrica desses três itens, nós teremos finalmente o resultado líquido da empresa. Pode ser o seu lucro líquido ou pode ser o seu prejuízo líquido. E estará completa a demonstração de resultados. Como nós mencionamos as participações, e essas participações ocorrem antes de que a empresa apure o seu lucro líquido, vamos ver quem são esses participantes dos lucros antes dos sócios da empresa. Inicialmente, nós teremos um grupo que são os portadores dos debêntures. Debêntures são títulos de emissão exclusiva das sociedades anônimas e que garantem aos possuidores uma participação nos resultados. Além dos debenturistas, podem participar dos lucros os empregados da empresa, desde que o estatuto da empresa preveja ou que haja um acordo coletivo de trabalho para a participação nos lucros, a empresa destinará a parcela dos seus lucros aos empregados. Um terceiro grupo de participantes são os administradores. Administradores aqui, entendidos os executivos das empresas. Não são os sócios que por acaso ocupem cargos de direção. São os administradores profissionais executivos da empresa. Em seguida, participarão dos lucros as partes beneficiárias. Parte beneficiária é um outro título de emissão privativa das sociedades anônimas. Atualmente, apenas as sociedades anônimas fechadas podem emiti-los e também são títulos que garantem aos seus portadores participação nos lucros.
E, finalmente, uma empresa pode distribuir parte do seu lucro para a formação dos fundos de aposentadoria para os seus empregados. Essas 5 destinações acontecem antes da empresa apurar o seu lucro líquido e aparecem na demonstração de resultados como o último item. Uma vez encontrado o resultado da empresa, ele agora será objeto de destinação. Numa empresa limitada, a destinação se dará através de uma reunião de diretoria que determine como vai ser empregado o lucro. Numa sociedade anônima, será convocada uma assembleia ordinária com fim específico de destinação. A seguir, veremos os detalhes da apuração do resultado e da sua destinação. Vamos voltar a falar da apuração do resultado do exercício, porque essa apuração é fundamental não só para que as empresas conheçam o seu resultado, mas também porque é a partir do resultado que se dará a tributação federal. Como é que se reconhece a ocorrência de uma receita ou a ocorrência de uma despesa? Existem 2 formas de reconhecê-las. No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade estabelece os princípios contábeis que devem ser obedecidos, e entre eles está o princípio da competência dos exercícios. Além de ser um princípio contábil determinado pelo Conselho Federal, o princípio da competência também faz parte da legislação societária e fiscal no Brasil. Portanto, a apuração dos resultados deverá obedecer o regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência ele trata das receitas e das despesas, como se fossem 2 faces de uma moeda. Em relação às receitas, o regime de competência determina que elas sejam reconhecidas no momento em que elas são ganhas, mesmo que não tenham sido recebidas. Pode parecer estranho esse conceito, mas vejam, vamos imaginar o momento de uma venda. Se a venda aconteceu à vista, o vendedor recebe em troca dinheiro. Se a venda aconteceu a prazo, o que recebe a empresa que vendeu? Recebe o direito de cobrar. Então, tudo que a empresa recebe pelo que ela faz se chama receita. Portanto, o momento de reconhecimento de uma venda é no momento em que a mercadoria é entregue ao cliente e não no momento em que a mercadoria é paga. Portanto, revisando, receitas serão reconhecidas no momento em que forem ganhas. E ganhas significa que a empresa já tem o direito de cobrar. O reverso desta medalha é o que trata das despesas. E em relação às despesas, o regime de competência diz que elas serão reconhecidas no momento em que elas forem incorridas, não importa que não tenham sido pagas. Vamos tomar como exemplo o salário do pessoal num determinado mês, digamos no mês de janeiro. Os funcionários trabalham durante o mês de janeiro e a empresa poderá pagar este salário em janeiro ou poderá, de acordo com a legislação trabalhista, pagá-la no início de fevereiro. Mas de que mês é a despesa? De janeiro em que os funcionários trabalharam ou de fevereiro em que ela foi paga? Pelo regime de competência, a despesa foi incorrida no mês de janeiro e é no mês de janeiro que ela deve ser contabilizada. Portanto, receitas reconhecidas no momento em que são ganhas, mesmo que não tenham sido recebidas. Despesas no momento em que forem incorridas, mesmo que não tenham sido pagas. O outro sistema possível para a contabilização dos resultados seria o regime de caixa. Pelo regime de caixa, nós teríamos a contabilização das receitas apenas no momento em que elas fossem recebidas. Então, vamos imaginar um hospital que preste serviços ao SUS e leve 6 meses para receber os serviços prestados. Pelo regime de caixa, ele só reconheceria a receita no momento do recebimento e não mês a mês, à medida que foi prestando os serviços.
pelo regime de caixa, também as despesas só seriam registradas no momento em que fossem efetivamente pagas. Então, se a empresa deixasse de pagar sua conta de luz durante 2 ou 3 meses, ela só viria a registrá-las no momento do efetivo pagamento. Então, revisando, no regime de caixa, as receitas seriam contabilizadas apenas quando recebidas e as despesas apenas quando pagas. Já mencionei que no Brasil o regime de caixa não é aceito. No Brasil, o regime de competência é que é obrigatório para fins comerciais e fiscais. O regime de caixa, por sua vez, ele é apenas permitido. Num único caso, ele é permitido quando as empresas que são tributadas pela forma do lucro presumido escolhem fazer a sua contabilidade pelo regime de caixa. Entendidos o regime de competência e o regime de caixa, a seguir vamos ver a destinação dos resultados da empresa. A demonstração de resultados que nós acabamos de estudar, ela permite à empresa demonstrar o seu lucro líquido. O que fazer com o lucro líquido da empresa? Vejam que todos os tributos já foram pagos, os participantes dos lucros antes dos sócios também já receberam sua parte, mas nós chegamos agora no momento em que a empresa vai decidir a destinação dos seus lucros. Se a empresa for limitada, isso é muito simples, basta que os sócios registrem em ata a sua decisão de distribuição. Numa sociedade anônima, ela deve obedecer certas regras e terá que convocar uma assembleia. E nessa assembleia vai ocorrer a destinação, que poderá ser para o pagamento de dividendos aos sócios ou para a manutenção em reservas no patrimônio da empresa. Nesse momento, vamos analisar um pouquinho o que significa esse termo reservas. Verifiquem que o lucro tem 2 destinações. Pagamento de dividendos, quando financeiramente os recursos sairão da empresa e irão para os sócios, ou a manutenção em reservas. Manter os lucros em reserva significa apenas não distribuí-los aos sócios. Esses recursos estão aplicados no ativo da empresa e ali permanecerão aplicados. Então, destinar para reserva significa apenas manter os recursos na empresa. Uma vez destinados os resultados, a empresa irá elaborar uma nova demonstração financeira, também obrigatória para sociedades anônimas, que é a demonstração dos lucros ou dos prejuízos acumulados. Qual é a forma desta demonstração? Vamos ver. Ela pode ter um saldo de lucros ou prejuízos acumulados que venha de períodos anteriores. Então, ela terá um saldo inicial. Este saldo inicial poderá sofrer ajustes. Mais para frente, nós veremos o que são esses ajustes. A empresa irá demonstrar também o resultado obtido durante o ano. Aquele lucro líquido apurado na demonstração de resultados será agora demonstrado nesta nova demonstração, mostrando o resultado obtido no período. Esses recursos agora, o saldo inicial acrescido dos resultados, é o total disponível para que a Assembleia faça destinações. E essas destinações serão ou para reservas ou para dividendos. E após essas destinações, nós teremos o saldo final dessa demonstração, ou seja, o que remanesceu na empresa depois da destinação. Observem que enquanto a demonstração de resultados do exercício mostrava como o lucro foi gerado, esta demonstração mostra como o lucro foi gerido, de que forma a empresa administrou os recursos obtidos através do resultado. Adentrando o conteúdo da demonstração, vamos ver o que é que se considera ajuste ao saldo inicial. Há pouco nós falamos sobre o regime de competência. Se um fato ocorre num determinado exercício, ele não pode ser contabilizado em exercício diferente. Então, quando a empresa
descobre, e é possível, é humano errar e se erra também na contabilidade, quando ela descobre um erro que é imputável a exercícios anteriores, ou seja, um erro detectado agora, mas que ocorreu em períodos anteriores, cujo balanço já foi encerrado, o resultado já foi apurado. Ela deverá corrigir este erro fazendo um ajuste ao saldo inicial desta conta. Então, esses ajustes são erros imputáveis a exercícios anteriores. O resultado do exercício pode ser lucro ou pode ser prejuízo, e isso nos leva ao total disponível. Este total disponível poderá ser destinado então para reservas, e as reservas de lucro, todas previstas pela Lei das Sociedades Anônimas, são as seguintes: a reserva legal, porque é determinada pela própria lei; a reserva estatutária, que ocorrerá quando houver previsão estatutária da formação desta reserva; reserva para planos de investimento, quando a empresa tiver este plano e quiser destinar recursos para ele; a reserva para contingências, que é a empresa prevenida guardando recursos para situações futuras de possíveis dificuldades; e, finalmente, a reserva de lucros a realizar, que é apenas uma reserva de lucros que se deram de forma econômica e não financeira, ou seja, não disponibilizaram recursos para serem distribuídos aos sócios. Então, após a contabilização, a demonstração dessas reservas, a gente chegará ao saldo no final do período. E estará encerrada a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Na próxima aula, vamos estudar a incidência dos tributos federais sobre o lucro da empresa. Já foi dito nesse curso que o objetivo de estar aqui a matéria contabilidade básica é possibilitar aos contribuintes o entendimento da base de cálculo de tributos federais. Que tributos federais são esses que nós estaremos analisando a seguir? Inicialmente, o imposto de renda. O imposto de renda que, como nós vimos, tem como ponto de partida o resultado da empresa. O segundo tributo federal a ser analisado é a contribuição social sobre o lucro líquido. Também, como o nome está dizendo, é uma contribuição que incide sobre o lucro das empresas. Depois, os tributos que incidem sobre o faturamento. Nós vamos ter a contribuição social, também conhecida como COFINS, e o Programa de Integração Social, também conhecido como PIS. Para as empresas industriais ou equiparadas a industriais, nós poderemos ter também a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Os dois primeiros tributos são tributos sobre o lucro. Vamos iniciar o estudo da tributação do lucro das empresas. Inicialmente, falemos do imposto de renda e também da contribuição social. Esses dois tributos têm uma base de cálculo bastante parecida. Quando nós estávamos estudando a demonstração de resultados, nós chegamos a um ponto em que nós encontramos o resultado antes dos tributos. Este é o ponto de partida, tanto para a contribuição social como para o imposto de renda. Então, a base de cálculo será o resultado da empresa e que vai ser tributado de forma como a empresa escolha ser tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado. Algumas empresas estão obrigadas a usar a forma de tributação lucro real. Que empresas são essas? Basicamente as grandes empresas, aquelas cujo faturamento anual do ano anterior tenha ultrapassado 48 milhões de reais. Também as empresas todas da área financeira, bancos, financiadoras, empresas de leasing, empresas de factoring, têm que apurar o lucro real. E
Aqui, na 4ª região fiscal, área de atuação da ADENE, antiga SUDENE, as empresas que estiverem no gozo de incentivos fiscais também deverão usar o lucro real. O lucro presumido é uma opção para as demais empresas, aquelas que não estão obrigadas ao lucro real. É sempre uma opção, o lucro presumido não é obrigatório para ninguém. O contribuinte que entender ser vantajoso para ele usar o lucro presumido poderá fazer essa escolha a cada ano. E, finalmente, a forma de tributação pelo lucro arbitrado. É possível o autoarbitramento do imposto quando a empresa não dispuser de dados que lhe permitam calcular o imposto das outras duas formas, ela pode excepcionalmente usar o autoarbitramento. Mas o arbitramento, de um modo geral, é um instrumento à disposição do fisco para quando a empresa não obedece às regras de escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais. Então, nesse caso, o fisco pode promover o arbitramento do lucro das empresas. Para iniciar o estudo do lucro presumido, vamos esperar o próximo. Como nós vimos, o lucro presumido é uma opção da empresa. Quando a empresa escolhe o lucro presumido, ela não vai calcular o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro contábil efetivamente apurado. Ela vai presumir um lucro com base no seu faturamento, de acordo com regras estabelecidas pela Receita Federal. Então, vejamos, o lucro presumido, ele é presumido em função de percentuais a serem aplicados sobre o faturamento da empresa. Por exemplo, uma empresa comercial ou industrial tem o seu faturamento, que é o total das suas vendas, e aplica sobre o total o percentual de 8%. Esses 8% serão considerados o lucro presumido a ser tributado pela Receita Federal. Se a empresa fosse prestadora de serviços, esse percentual seria diferente, seria de 32%. Então, em função da atividade exercida pela empresa, existem percentuais estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que serão aplicados para que se calcule o lucro sobre o qual incidirá a alíquota do imposto. O lucro presumido, ele dispensa a empresa de manter a contabilidade completa de acordo com as leis comerciais e fiscais. Dispensa, não proíbe. Se a empresa quiser, ela pode continuar fazendo a sua contabilidade. Porém, se ela não desejar fazê-la, e eu gostaria de ressaltar que a contabilidade para fins societários ela é sempre obrigatória. Mas para fins fiscais, se a empresa não desejar manter a sua contabilidade, basta que ela mantenha um livro caixa completo que inclua a movimentação financeira da empresa. Então, significa que esse livro caixa deverá acompanhar não só o movimento de dinheiro, mas também o movimento das contas bancárias da empresa. Então, ela apresentando esse livro caixa completo, para fins fiscais, ele substituirá a contabilização. A opção pelo lucro presumido, ela é feita ano a ano pelas empresas. E a ocasião desta opção é feita quando a empresa faz o seu primeiro recolhimento do imposto de renda no ano. O lucro presumido, ele é calculado a cada trimestre. Então, e trimestres calendários. O primeiro trimestre de cada ano se encerra em março e o recolhimento referente a esse trimestre ocorre em abril. Portanto, em abril de cada ano, a empresa, através do primeiro recolhimento pelo lucro presumido, dará ciência à Receita Federal da sua opção pelo lucro presumido. Vamos fazer um exemplo numérico que nos permita calcular o lucro presumido de uma empresa. Nesse exemplo numérico, trataremos de uma empresa comercial, ela revende
Para calcular o IR, nós vamos multiplicar esta receita bruta de R$500 mil pelos 8% e encontraremos um lucro presumido de 40 mil. Como a alíquota do imposto de renda é de 15%, o imposto devido seria de R$6 mil. Então, sobre um faturamento de 500 mil, aplica-se o percentual de presunção de uma empresa comercial que é de 8%, encontra-se o lucro presumido. Multiplicando-se o lucro presumido pela alíquota do imposto, que é de 15%, encontra-se finalmente o imposto devido. A contribuição social, como já foi dito, ela tem o ponto de partida muito semelhante ao do imposto de renda. No caso da empresa optar pelo lucro presumido para fins de imposto de renda, ela também terá optado para fins de contribuição social. E como seria calculada a contribuição social? O ponto de partida seria também o faturamento. E sobre este faturamento, o percentual de presunção é de 12%. Encontraríamos, então, a base de cálculo da contribuição social, que é de R$60 mil. A alíquota da contribuição social das empresas comerciais é de 9%. Portanto, a contribuição social devida seria de R$ 5.400. Então, estariam calculados os dois tributos devidos no trimestre com base no lucro presumido. A seguir, veremos como seria feito o cálculo pelo lucro real. Vamos iniciar o estudo do lucro real. Inicialmente, bom dia! Vamos iniciar o curso de hoje revendo o quadro resumo dos registros contábeis que nós vimos na aula anterior. Então, olhando para nossa tabelinha, nós lembramos que havia uma convenção de que as contas de ativo tenham saldo devedor. Por esse motivo, elas serão debitadas no aumento e serão creditadas na redução. Em relação às contas de passivo, convencionou-se que elas tenham saldo credor, portanto, elas serão creditadas no aumento e debitadas na redução. Da mesma forma, o patrimônio líquido, que também fica do lado direito do patrimônio, será creditado pelos aumentos e debitado pelas reduções. Voltando agora àquele quadro onde nós combinamos a formatação do patrimônio e a formatação das contas do livro Razão. Vocês se lembram que nós tínhamos do lado esquerdo os débitos, do lado direito os créditos, do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. Há uma igualdade entre débitos e créditos, também há uma igualdade entre ativo, passivo e patrimônio líquido. E tendo em vista a determinação de que as contas de ativo tenham saldo devedor e as contas de passivo e patrimônio líquido tenham saldo credor, também é possível afirmar que o total dos saldos devedores será a qualquer tempo idêntico ao total dos saldos credores. Então, essa igualdade do lado esquerdo e do lado direito se refere também à totalidade dos saldos devedores e credores. Isso nos permite fazer um teste da igualdade matemática a qualquer tempo na contabilidade. E esse teste recebe em contabilidade o nome de balancete de verificação. O balancete de verificação vem a ser uma tabela onde nós vamos listar inicialmente as contas utilizadas. Teremos duas colunas, um para os saldos devedores e a outra coluna para os saldos credores. Cada conta será inserida no balancete e, em seguida, inserido o seu saldo. No nosso exemplo, nós temos, por exemplo, a conta bancos, que é uma conta de ativo, necessariamente tem o saldo devedor. Em seguida, vamos relacionar uma outra conta, material de escritório, que também tem saldo devedor, é um pequeno estoque, os estoques são bens ativo. Temos também a conta veículos,
outro bem da empresa, portanto, saldo devedor, e, finalmente, móveis da empresa, no valor de 120 mil, também um outro ativo com saldo devedor. Continuando a listar as contas utilizadas pela empresa, vamos agora encontrar uma conta de passivo, a conta fornecedores. A conta fornecedores necessariamente terá saldo credor e, no nosso exemplo, ela vale 25 mil. Em seguida, outra conta passiva, títulos a pagar, também com saldo credor. A nossa empresa tem ainda financiamentos bancários, um empréstimo, portanto uma obrigação, saldo credor também de 200 mil. E o investimento que havia sido feito pelos sócios no valor de 900 mil. Listadas todas as contas que a empresa movimentou, vamos agora encontrar o total de saldos devedores e o total de saldos credores. No nosso exemplo, os saldos devedores somaram 1.245.000 e os saldos credores também 1.245.000. O balancete de verificação pode ser feito a qualquer tempo na contabilidade. Ele é um teste da igualdade matemática que rege toda a lógica contábil. Obrigatoriamente, ele será feito antes da elaboração do balanço patrimonial, mas a qualquer tempo que a contabilidade deseje testar o seu funcionamento, ela elaborará um balancete de verificação, listando todas as suas contas e respectivos saldos. Em seguida, vamos ver novas aplicações dos registros contábeis. Vamos analisar o motivo pelo qual nasce uma pessoa jurídica. Normalmente a pessoa jurídica nasce para exercer uma atividade. Pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser prestação de serviço ou pode ser uma combinação dessas atividades. Mas normalmente ela exercerá uma atividade econômica e vai ser remunerada por aquilo que ela faz. Para exercer sua atividade ela terá gastos e a contabilidade é que vai possibilitar à empresa, pela comparação dos recebimentos que ela tem pelo que ela faz, com os gastos necessários para obter esses recebimentos e vai permitir que a empresa encontre o seu resultado. Então, o que é o resultado de uma empresa? O resultado de um exercício, de um período qualquer, é encontrado pela comparação entre as receitas do período e as despesas. Se, por acaso, as receitas superarem as despesas, nós teremos um caso de lucro, resultado positivo. Se ocorrer que as receitas em determinado período sejam menores do que as despesas, a empresa terá, infelizmente, tido um prejuízo. E, pelo menos teoricamente, poderia haver situação em que as receitas da empresa fossem idênticas às suas despesas e ela teria tido um resultado nulo. Como nós estamos falando em resultado, é necessário conceituar o que seja receita e o que seja despesa. Receitas são todos aqueles recebimentos que a empresa tem pelas atividades que exerce. E quando a gente fala em todos os recebimentos, nós não estamos falando apenas em recebimentos em dinheiro. Porque, por exemplo, no caso de uma venda, se a venda for à vista, a empresa receberá dinheiro. Mas se a venda for a prazo, a empresa vai receber pelo que ela fez o direito de cobrar do seu cliente. Então, receitas são todos aqueles recebimentos, dinheiro ou não, que a empresa tem pelas atividades que exerce. E o que são as despesas? As despesas são todos os gastos necessários para que a empresa obtenha as suas receitas. E da comparação das receitas e das despesas é que surgirá o resultado do período. Quando nós falamos em exercício, nós estamos falando num período que coincide com o exercício social da empresa. Exercício social é o período de um ano
um ano de 365 dias, mas que não necessariamente é coincidente com o ano calendário. É um exercício social, aquele ano escolhido pela empresa para a medição dos seus resultados para aquele exercício. Para fins de tributos federais, obrigatoriamente, o exercício social terá que coincidir com o ano calendário. Por esse motivo, a maior parte das empresas encerra o seu exercício social no dia 31 de dezembro, de tal forma que o seu balanço societário coincida com o balanço que ela tem que fazer para apresentar à Secretaria da Receita Federal. Se o exercício social, por necessidades gerenciais, for diferente do ano calendário, a empresa terá que encerrar 2 exercícios, um exercício social e um exercício fiscal. Para a apuração do resultado, é necessário que a empresa faça registros contábeis, tanto das suas receitas quanto das suas despesas. E da mesma forma que ela utilizava aquela conta T, aquele razão para registrar o seu patrimônio, ela também terá contas próprias para registrar as suas receitas e as suas despesas. A seguir, vamos analisar o registro desses fatos contábeis. Vamos estudar agora a forma de registrar as receitas e as despesas. Vejamos, nós estamos apurando o resultado do exercício, que seria a comparação entre as receitas e despesas de um período. Suponhamos uma empresa que tivesse obtido 1 milhão de receitas e nesse mesmo período tivesse tido 800 mil de despesas. O seu resultado seria um lucro de 200 mil. Se esta empresa tivesse feito um esforço gerencial muito grande e tivesse conseguido aumentar a sua receita para 1 milhão e 200 mil, mantendo as suas despesas no mesmo patamar de 800, o lucro passaria a ser de 400 mil. Há um aumento nas suas receitas, que passaram de 1 milhão para 1 milhão e 200, correspondeu um aumento no lucro que passou de 200 para 400. Tendo em vista que as receitas tendem a aumentar o lucro, e o lucro faz parte do patrimônio líquido, todas as contas de receitas serão sempre creditadas. Lembrem-se que o patrimônio líquido tinha saldo credor, então os aumentos do patrimônio líquido são sempre registrados a crédito. Então, dessa forma, todas as contas de receita serão sempre registradas a crédito. Voltando ao nosso exemplo de uma empresa que teve 1 milhão de receitas e 800 mil de despesas, suponhamos agora que para obter essa receita de 1 milhão, a empresa tivesse necessitado fazer despesas no total de 900 mil. O lucro, que antigamente era de 200, passou a ser agora de 100. Então, há um aumento das despesas, correspondeu uma redução do lucro. Todas as despesas tendem a diminuir o lucro e, portanto, elas diminuem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido diminui sendo registrado do lado do débito. Dessa forma, todas as contas de despesa serão sempre debitadas. Vamos analisar agora o registro contábil e a apuração do resultado de uma empresa. Suponham que essa empresa tivesse tido no período despesas de salários no valor de 2 mil. Tivesse tido também despesas com impostos no valor de 1.000. E, exercendo sua atividade, tivesse obtido receitas de serviços no valor de 4.000 e receitas de aluguéis no valor de 500. Reparem que nós temos duas contas de despesa, ambas com saldo devedor,
e 2 contas de receita, ambas com saldo credor. Para apurar o resultado, é necessário abrir uma nova conta denominada resultado do exercício, ou resultado do período, se esse período não for coincidente com o exercício social. Como vai ser feito o registro nesta conta? A lógica é a seguinte: todas as contas de despesa e todas as contas de receita serão transferidas para a conta resultado do período. A conta salários, que tem saldo devedor, será transferida a débito da conta resultado do período e terá o seu saldo encerrado a crédito. O valor que estava a débito de salários passa a estar a débito de resultado do período. Da mesma forma, a conta impostos, que tem saldo devedor, será debitada no resultado do período e tendo como contrapartida um crédito na conta impostos. As contas de receita, que tem saldo credor, serão debitadas, zerando o seu crédito, e transferidas também para a conta resultado do período. Em seguida, a última conta de receita, de aluguéis, será também debitada e transferida para resultado do período. Nesse momento, todas as contas de receita e de despesa foram concentradas no resultado do período. Vamos então tirar o saldo desta conta, que terá 3.000 a débito, 4.500 a crédito. Portanto, lembrando que o saldo fica sempre do lado do maior, ela teve um saldo credor de 1.500. A conta resultado do período, apresentando o saldo credor, indica que a empresa teve lucro. As receitas foram maiores do que as despesas. Esta conta, resultado do exercício, será também encerrada e esse valor transferido para uma conta patrimonial, que nesse caso nós já sabemos que a empresa obteve lucro, e a conta de lucros acumulados é uma conta de patrimônio líquido. Então, este saldo de 1.500 será transferido para a conta de lucros acumulados e o resultado do exercício será zerado. Na hora do encerramento do resultado, todas as contas de receita e de despesa são encerradas, transferidas para o resultado do exercício e do resultado do exercício para o patrimônio, para a conta lucros ou para a conta prejuízos. Vistos os registros contábeis, amanhã vamos começar a estudar as demonstrações financeiras da contabilidade. Bom dia! Vamos dar início ao estudo das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e a maior parte delas é exigida também para fins fiscais. Vamos ver quais são as demonstrações financeiras. Nós já conversamos aqui e até mostramos para vocês o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração estática, como se nós tivéssemos tirado um retrato do patrimônio naquele momento. Em seguida, nós temos a demonstração do resultado do exercício. Na aula anterior, nós vimos que o resultado do exercício é encontrado pela diferença entre receitas e despesas. Essa demonstração, ela visa mostrar como foi formado o resultado da empresa. Todas as receitas e todas as despesas obtidas no período de forma ordenada para que se conheça como o lucro foi gerado. A demonstração seguinte é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O lucro gerado através do resultado e demonstrado na demonstração de resultado do exercício, ele vai ser gerido pela empresa de um período a outro. E essa nova demonstração de lucros ou prejuízos acumulados tem por objetivo demonstrar como foi gerido o resultado da empresa. Em seguida, nós temos uma demonstração que não é obrigatória para fins fiscais e também não é obrigatória para fins societários. As empresas que elaborarem a demonstração das mutações do patrimônio líquido
ficam desobrigadas de elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, porque essa demonstração, ela contém a anterior. Então, se a empresa optar por fazer a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela fica dispensada de elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A quinta e última demonstração financeira sofreu agora, em 31 de dezembro de 2007, uma profunda modificação. Existia a previsão da elaboração da demonstração das origens e aplicações de recursos, também chamada DOAR. Porém, uma alteração legal ocorrida em dezembro de 2007 introduziu uma nova demonstração financeira que se chama demonstração do fluxo de caixa. Essa demonstração tende a acompanhar as disponibilidades da empresa de um período a outro, mostrando como a empresa obteve recursos e como ela empregou esses recursos financeiros. Então, atualmente, temos essas 5 demonstrações. Para fins fiscais, são obrigatórias apenas as primeiras: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demonstração de lucros e prejuízos acumulados. As outras 2 são apenas para fins societários. Em seguida, vamos começar a analisar uma a uma em seus detalhes. As demonstrações financeiras são obrigatoriamente publicadas pelas sociedades anônimas e são também parte integrante da declaração do imposto de renda das pessoas jurídicas. E essas demonstrações, elas contêm números. E muitas vezes esses números são insuficientes para a compreensão dos fatos que elas estão relatando. Por isso, as demonstrações financeiras recebem complementações. Que complementações são essas? Notas explicativas. Todos os fatos que não ficarem suficientemente claros através de números devem ser objeto de uma nota explicativa. Também serão publicados relatórios da diretoria, onde as decisões importantes que afetaram o patrimônio da empresa durante o período são relatadas. E, por último, haverá também o parecer dos auditores. Esse parecer não é obrigatório para todas as empresas, apenas para sociedades anônimas e atualmente também para as empresas de grande porte. São auditores independentes e que dão a sua opinião ou o seu aval às demonstrações que estão sendo publicadas ou apresentadas pelas empresas. Vamos tratar do balanço patrimonial. Já foi aqui falado sobre o balanço patrimonial e, na ocasião, nós mencionamos que esse balanço tinha subdivisões. Vamos analisá-las agora. Vejamos, o ativo vai ser subdividido em 3. O ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo e o ativo permanente. O passivo, por sua vez, subdividido em passivo circulante exigível a longo prazo. O patrimônio líquido não contém subdivisões. O que é que nós vamos colocar no ativo circulante? Todos aqueles bens e direitos que rapidamente se transformarão em dinheiro. Da mesma forma, no passivo circulante, nós vamos registrar todas as obrigações que terão que ser pagas rapidamente. Vocês veem que, tanto do lado esquerdo como do lado direito, abaixo do circulante nós temos itens de longo prazo. No realizável a longo prazo, nós vamos registrar os bens e direitos para os quais se imagina uma demora no recebimento. E, no exigível a longo prazo, aquelas obrigações que haverá demora para o pagamento. Já no ativo permanente da empresa, serão classificados os bens e direitos para os quais a empresa não tenha nenhuma intenção de venda. E, no patrimônio líquido, serão registrados
os investimentos dos sócios e os resultados, que pertencem à empresa, portanto, não têm previsão de pagamento. Observe que os prazos vão aumentando no circulante, curto prazo, no longo prazo e, em seguida, aqueles itens que não deverão se transformar nem em recebimentos, nem em pagamentos. O que é, para a empresa, considerado circulante? Curto prazo. O curto prazo em contabilidade é de 365 dias. 365 dias contados a partir da data do balanço patrimonial. Por esse motivo, observe que a primeira informação que todos os balanços patrimoniais trazem é a data em que eles estão sendo elaborados. Então, o curto prazo compreende o período de 365 dias a partir da data de elaboração do balanço. Que itens nós encontraríamos no ativo circulante? Inicialmente, o disponível. Disponível é aquilo que já é dinheiro. Por exemplo, caixa e os recursos depositados em banco e que podem ser sacados imediatamente. Em seguida, nós vamos encontrar as contas a receber. Quando uma empresa vende ou presta serviços a prazo, ela fica com direitos a receber dos seus clientes. Os estoques. Estoques são bens destinados à venda e para os quais a empresa tem a expectativa de realizar em menos de um ano. Investimentos temporários. Uma empresa pode perfeitamente fazer aplicações financeiras de curto prazo ou ter ações de outras empresas compradas com a intenção de serem revendidas a curto prazo. Então, esses investimentos temporários compõem também o ativo circulante. Nós vamos encontrar no ativo circulante poucas contas com finalidade redutora. Por exemplo, suponham que a empresa tem direitos a receber dos seus clientes, mas ela tem uma expectativa de perda de parte desses direitos. Isso formaria uma conta redutora do ativo circulante. Então, recapitulando, no ativo circulante nós vamos ter todos os bens e direitos que deverão se transformar em dinheiro no curto prazo. Curto prazo, entendido, 365 dias a partir da data do balanço patrimonial. Visto o balanço patrimonial, na próxima aula vamos começar a analisar a demonstração de resultado do exercício. É interessante destacar que esse nome lucro real é um pouco infeliz, porque na verdade nós estamos falando do lucro fiscal das empresas. Nós vimos, quando demonstramos a DRE, que existe um ponto de partida para o cálculo dos tributos, que ainda não é o lucro líquido. Este ponto de partida é trazido para a apuração fiscal como o início do cálculo do lucro real. Como é que se calcula o lucro real? A partir da contabilidade, aquele subtotal encontrado é trazido para um livro fiscal que se denomina LALUR. LALUR é uma sigla que significa Livro de Apuração do Lucro Real. E neste livro serão feitos os ajustes previstos pela legislação do imposto de renda. A partir do resultado contábil se farão os ajustes fiscais. A apuração do lucro real pode ser trimestral ou anual. Quando nós falamos do lucro presumido, ficou claro que o lucro presumido será sempre trimestral. No caso do lucro real, a empresa poderá optar por apurá-lo trimestralmente ou anualmente. Caso a empresa opte por apurar o lucro real anual, ela terá que fazer antecipações mensais do imposto. Então, se ela escolhe o lucro real trimestral, a cada trimestre ela apura o seu lucro real e faz os recolhimentos correspondentes. Se ela opta por fazer o lucro real anual, ela fará recolhimentos mês a mês durante todo o ano com base em estimativas e no final do ano fará a apuração
dos 12 meses e os ajustes finais necessários para adequar as antecipações que foram feitas. O livro de apuração do lucro real, ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A do LALUR é destinada à apuração da base de cálculo do imposto. Então, o ponto de partida seria exatamente o resultado antes do imposto de renda. A este resultado serão feitas adições obrigatórias previstas pela legislação tributária. E poderão ser feitas exclusões permitidas também pela legislação. A partir daí, nós teremos um novo subtotal. Este subtotal é importante porque depois dele nós faremos a compensação de prejuízos fiscais. E essa compensação de prejuízos fiscais tem uma limitação percentual em relação ao subtotal anterior. E apenas depois da compensação de prejuízos é que nós iremos encontrar a base de cálculo do imposto, o chamado lucro real. Então, no LALUR, parte A, será apurado a cada trimestre ou a cada ano o lucro real da empresa. Partes do lucro contábil, face às adições obrigatórias, face às deduções permitidas. Se por acaso a empresa tiver prejuízos fiscais de exercícios anteriores, ela fará a compensação desses prejuízos e chegará finalmente à base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota. Nós falamos em adições obrigatórias. O que seriam essas adições obrigatórias? Vejam, a legislação fiscal não permite que algumas despesas que são válidas do ponto de vista societário sejam abatidas do lucro para fins fiscais. Então, basicamente, essas adições são despesas que foram contabilizadas pela empresa e que não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto. Existem outras adições, mas basicamente são essas despesas indedutíveis. E como exemplos dessas despesas indedutíveis, por exemplo, quando a empresa contabiliza despesas embasadas em notas de balcão, que não identificam a empresa que fez a despesa. Então, apenas as notas fiscais é que permitem que que a despesa seja dedutível para a empresa. Outro exemplo de despesa indedutível. Nós há pouco analisamos as participações nos lucros e falamos sobre a participação dos administradores, os diretores da empresa que participam dos lucros. Essa despesa da empresa, com a participação dos administradores, também não é dedutível. Um último exemplo, multas por infrações fiscais. Supondo que os motoristas da empresa recebam multas de trânsito, do ponto de vista societário, elas são despesas, porém elas são indedutíveis para fins de lucro real. E o que seriam, sim, e também as contribuições e doações que a empresa faça, que excedam aos limites permitidos pela legislação. O que seriam as exclusões permitidas? Da mesma forma que algumas despesas societárias não são aceitas, algumas receitas contabilizadas pela empresa também não serão tributadas. Basicamente, são os rendimentos que a empresa aufere, que são lucros vindos de outras empresas. Então, quando uma empresa tem participação societária em outra e recebe dividendos, esses dividendos já foram tributados na empresa que os está distribuindo. Então, eles não serão tributados na empresa que os recebeu. Seria, então, o objeto de uma exclusão. Um exemplo de exclusão seria os dividendos recebidos e também algumas despesas que funcionam como incentivos fiscais. Em alguns momentos, a empresa permite, por exemplo, que a empresa deduza como despesa um desgaste das suas máquinas maior do que o efetivamente ocorrido, como uma forma de incentivar as empresas a comprar máquinas para o seu ativo. Exclusões e adições.
Isso nos leva ao subtotal, que vai nos permitir calcular a compensação de prejuízos fiscais. Na próxima aula, iniciaremos com a compensação dos prejuízos fiscais.